Brasília, 27 de setembro de 2021, agora são exatamente 10 horas e 3 minutos. Na qualidade de autora dos requerimentos que motivaram esta reunião, declaro abertos os trabalhos e agradeço a presença de todos os palestrantes. Informo inicialmente que nossas reuniões são transmitidas em tempo real pela internet e que esta audiência seguirá um modelo interativo, em que o público poderá acompanhar ao vivo e participar enviando perguntas aos deputados por meio do link democracia.câmara.leg.br/audiências/sala/2170. Esta comissão reúne-se hoje com o objetivo de discutir o modelo ferroviário da malha interna do Porto de Santos, em virtude da aprovação dos requerimentos de números 47 de 2021 e 62 de 2021 desta comissão CVT, de minha autoria. Participarão desta audiência pública Fábio Lavor, diretor de Novas Outorgas e Políticas Regulatórias Portuárias da Secretaria Nacional de Portos e Transportes Aquaviários, representando o Ministério da Infraestrutura. Eduardo Neri Machado Filho, diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Aquaviários, ANTAC. Sérgio Atente, da Associação Brasileira dos Terminais Portuários, ABTP. Fernando Biral, diretor-presidente das SPA, Autoridade Portuária de Santos. Ricardo Molitzas, diretor executivo do Sindicato dos Operadores Portuários do Estado de São Paulo, SOPESP. José Roberto Lourenço, gerente-geral de Relações Institucionais e outras ferrovias da MRS Logística, e Guilherme Penin, diretor de Regulatório e Institucional da Rumo. Exato. Também registramos a presença do Tiago Alvarenga, que também é representante do Ministério da Infraestrutura. E registro também já a presença do deputado Neucimar Fraga. Antes de passar a palavra aos convidados, peço a atenção dos senhores presentes para as normas estabelecidas no regimento interno da Casa. Cada expositor disporá de 10 minutos para suas explanações. Informo que somente deputados e deputadas poderão interpelar os expositores. Cada deputado terá o prazo de 3 minutos para formular suas considerações ou pedidos de esclarecimentos, dispondo os senhores expositores de igual tempo para a resposta, facultadas a réplica e a tréplica pelo mesmo prazo. Esclareço que esta reunião está sendo gravada, por isso solicito que falem ao microfone o mais próximo possível, declinando o nome, quando não anunciado por esta presidência. Vamos, antes de passar a palavra para os expositores, nós preparamos uma apresentação breve para explanar também os motivos do requerimento pedindo esta audiência pública. Peço que coloquem já os quadros. Pode colocar, obrigada. Estamos... Tudo bem. Isso. Modelo ferroviário da malha interna do Porto de Santos. Esse é o tema da nossa audiência, que vai discutir aqui na Comissão de Viação e Transportes da Câmara Federal a ferrovia interna do Porto de Santos, FIPS. Nós estamos acompanhando as mudanças no Porto de Santos ao longo desses 2 últimos anos. Reconhecemos que foram transformações visíveis que trouxeram grandes avanços ao Brasil. Nós já estamos colhendo os frutos de uma administração técnica, uma administração profissional, e estamos vivendo também agora uma grande expectativa sobre o programa do governo federal de desestatização dos portos brasileiros. O leilão mais aguardado é o do Porto de Santos, que espera receber 16 bilhões, cuja consulta pública deve acontecer já agora em outubro de 2021. Mesmo diante deste quadro, nós sabemos que precisamos avançar muito mais. O planejamento previsto no Plano de Desenvolvimento e Zoneamento, PDZ, do Porto de Santos, que ficou pronto no início da nova gestão, remete a uma expectativa de aumento de capacidade na movimentação de cargas de mais de 80 milhões de toneladas, ou seja, mais 49%, com movimentação adicional de quase 80 milhões de toneladas até 2040. Para dar conta dessa demanda, a estimativa é que sejam necessários 2 bilhões aproximadamente em obras de expansão da ferrovia.
As melhorias incluem novos ramais para a ferrovia na margem direita de Santos, um novo retropátio ferroviário na margem esquerda, além da eliminação dos cruzamentos em nível e construção de passarelas de pedestres no porto organizado. O atual contrato vence em 2025. Espera-se que o modal ferroviário passe a atender 77% desse acréscimo, ou seja, mais 37 milhões de toneladas. Hoje, o nosso sistema ferroviário do Complexo Santista já está perto da saturação. Possui capacidade de aproximadamente 50 milhões de toneladas por ano, tendo movimentado em 2020 um total de 48,8 milhões de toneladas, e pode se tornar um gargalo a curto prazo. O Porto de Santos é ponto de convergência de 6 concessões ferroviárias operadas por 3 empresas, MRS, Rumo e VLI, e é isso que nós estamos preocupados. Com investimentos em curso e previstos por essas empresas nos acessos até o porto, há necessidade de ampliar a capacidade ferroviária dentro do Complexo Santista. Sabemos que a SPA lançou, já no fim de 2020, consulta pública, com interesse de receber contribuições e subsídios para o aprimoramento dos documentos técnicos e jurídicos para firmar novos contratos de gestão da ferrovia interna do Porto de Santos, garantindo investimento na ordem de 1,8 bilhão. Em fevereiro, a SPA realizou também uma audiência pública sobre o novo modelo de exploração da FIPS, e a estimativa é enviar o modelo para análise no Tribunal de Contas da União até o fim de novembro. Ainda sobre essas ações, o ministro esteve em Santos na última sexta-feira, foi conhecer os projetos ferroviários em execução e planejados pela iniciativa privada na Baixada Santista, justamente com o interesse de aumentar a eficiência do transporte de cargas no Porto de Santos. Replico aqui a fala do ministro ao longo da sua visita. Os investimentos que pudemos, abre aspas, né? Os investimentos que pudemos ver ao longo do trecho ferroviário vão contribuir para impulsionarmos a participação da ferrovia na matriz de transporte brasileira dos atuais 15% para aproximadamente 40% nos próximos anos. Chamo também um vídeo que registramos do ministro durante o evento Porto e Mar, que foi realizado em Santos, para discutir a desestatização do nosso porto, onde também o ministro falou sobre a ferrovia interna do Porto de Santos. Peço que repliquem o vídeo. No que diz respeito a acessos, está previsto a remodelagem do sistema rodoviário, né, que vai contemplar investimentos em obras de arte especiais, em pavimentação, iluminação, sinalização, ampliação de capacidade e também investimentos no acesso ferroviário com a estruturação da FIPS, né, dessa ferrovia integrada do Porto de Santos, que vai envolver aí também uma série de investimentos em pera, ramais ferroviários, e esses investimentos vão concorrer para a automatização, né, da operação e também com aumento da capacidade, o que vai permitir operações mais rápidas, mais integradas e vai permitir que a gente recepcione a grande capacidade ferroviária que vai chegar em Santos, a partir da operação da Ferrovia Norte-Sul, a partir do aumento de capacidade da Malha Paulista, né? Então foram ações empreendidas pelo governo federal no campo ferroviário e que repercutem, obviamente, na chegada do porto. O ministro percorreu também de trem o ramal ferroviário que sai do porto e sobe a Serra do Mar em sistema de cremalheira, criado para vencer o desnível de 800 metros. Tarcísio Freitas foi acompanhado de um grupo formado por membros do Ministério da Infraestrutura, da NTT, da ANTAC e da SPA. A FIPS, que é assunto da nossa audiência hoje, ela é atualmente operada pela Portofer Transporte Ferroviário Limitada por intermédio de um contrato celebrado em junho de 2000. A participação atual dos modais no transporte de cargas destinadas ou provenientes do Porto de Santos é de 55% para o rodoviário, 33% para o ferroviário e 5% para o dutoviário e 7% para o transbordo. Diante desse quadro, então, chamamos essa audiência para debater esse assunto importante que envolve o Porto de Santos, o maior complexo portuário da América Latina,
responsável pela movimentação de quase 1/3 das trocas comerciais brasileiras. Além disso, a área portuária de Santos compreende mais de 50% do PIB do Brasil e 49% da produção nacional, concentrando 26,5% do comércio internacional. Diante disso, eu desejo uma ótima manhã de debates, uma excelente audiência, que possamos caminhar para que a gente consiga adequar a nossa malha ferroviária a todas as expectativas previstas no PDZ de ampliação do nosso modal. Dando sequência, chamo o primeiro expositor, Fábio Lavor, diretor de Novas Outorgas e de Políticas Regulatórias Portuárias da Secretaria Nacional de Portos e Transportes Aquaviários, representando o Ministério da Infraestrutura. O senhor tem 10 minutos. Obrigada pela presença e o senhor tem a palavra. Obrigado, deputada. Muitíssimo oportuno esse debate de hoje. Nós perdemos o sinal. A imagem está, mas o som não. Travou. Travou, acho que... Voltou. Peço desculpas, a gente está com uma pequena instabilidade aqui na nossa conexão aqui do Ministério, mas, enfim, já retornamos. Então, eu agradecia o convite e falava da oportunidade de se fazer esse debate nesse momento. A gente está realmente com uma série de ações importantes aqui no Ministério. Gosto de ressaltar que na fala do ministro sempre destaca o modo ferroviário, né? Que é um modo de transporte que durante muito tempo ficou esquecido. O Ministério, historicamente, não deu a devida importância. A gente tem hoje uma parcela muito pequena do que é transportado dentro da nossa matriz pelo modo ferroviário, e o Ministério vem trabalhando realmente para tentar fazer essa parcela ficar mais proporcional com as dimensões do país, né? O ministro tem buscado muito, aqui integrando as várias secretarias, seja nossa de Transporte Nacional de Portos e Transportes Aquaviários, seja a Secretaria Nacional de Transporte Terrestre, apresentada aqui hoje pelo meu amigo Thiago Varela Camilo. A gente tem trabalhado muito em sintonia para buscar e fazer essa integração e essa interoperabilidade entre os diversos modos de transporte, né? Então, enfim, como o tempo é muito curto, eu estou aqui com uma breve apresentação. Enfim, como já estou aqui ladeado pelo companheiro Dr. Fernando Viral, presidente da SPA, Dr. Bruno Supera também, a gente vai conduzir aqui. E aí, por favor, Dr. Viral, Dr. Bruno, no dia que vocês quiserem, vão já entrando também para a gente fazer isso de forma integrada. Vou compartilhar aqui a tela. Todo mundo consegue enxergar a apresentação? Perfeito. Todo mundo enxergando, né? Então, vamos lá. Então, aqui... fazer uma brevíssima contextualização, que na prática a deputada já fez com muito brilhantismo também, desse momento que a gente tem. Lá no Porto de Santos, a gente tem uma integração de 6 malhas ferroviárias que chegam lá, 6 concessões, são operadas por 3 empresas. Desculpa, só um adendo. O senhor pode colocar na tela cheia o compartilhamento? Claro, deputada, vamos providenciar aqui. Se não tiver como, não tem problema. Aqui foi pedido aqui para que a gente tentasse Não, colocar claro. em tela cheia. O ideal é que faça tudo com a tela cheia. Não tem problema. É porque está aparecendo o que vai na sequência. Mas acho que dá para enxergar bem. Vamos tirar o projetor e aí ele vai projetar só uma. Tentar fazer um movimento aqui, para quem está aqui vendo aqui, está enxergando também no nosso projetor aqui interno. Será que agora foi?
PowerPoint. Agora deu certo? Ótimo, assim mesmo. Obrigada, secretário. Obrigado. Então, vamos lá. Como a gente comentava, enfim, não só o Porto de Santos é importante, que a gente falava, né, por movimentar um terço da nossa balança comercial, mas a fator para chegar nesse número, ele tem 6 grandes concessões ferroviárias, operadas por 3 empresas, que chegam lá e vão chegar nessa capacidade de 115 milhões de toneladas de movimentação nos próximos 5 a 10 anos. Né? E o que a gente tem que fazer, o grande objetivo nosso de toda essa discussão, enquanto Ministério, junto com a autoridade portuária, com as concessionárias, enfim, com toda a sociedade, é fazer com que o que a gente tem lá embaixo, lá na Baixada, e capacidade que vai chegar nessa parte de cima da serra, que a gente tenha isso também na parte lá embaixo, não só nos acessos ferroviários, mas também que os terminais portuários tenham capacidade de absorver e movimentar essa operação. Aí, mostrando também um esquema que a gente lá embaixo da ferradura, né? Integração que mostra, indica tanto a margem direita como a margem esquerda. Aí você vê do lado esquerdo lá a cremalheira, operada pela MRS, aqui nessa parte em vermelho, descendo a serra de modo simples, a concessão operada pela RUM. Lá embaixo também a ferradura, todo esse trecho azul, também da concessão da MRS, e mais à direita, na parte de cima, o que hoje é a Portofé, né? Que é basicamente a chegada nos próprios terminais portuários. E essa interligação, essa operação conjunta, é um fator de extrema preocupação nossa, é um fator crítico para a operação, de novo, não só do olhar ferroviário, do olhar da terra, mas também do olhar portuário. Então, a grande preocupação nossa, de novo, é garantir que essa operação se dê da melhor forma possível, que os investimentos que precisam ser feitos sejam feitos, que vai apresentar quais são esses investimentos que estão no nosso radar, mas que, principalmente, que no dia a dia, essa operação, que não é uma operação simples, não é uma operação trivial, envolve mais de 50 terminais portuários, mais todas essas concessionárias ferroviárias também, que isso aconteça de modo fluido, né? Que a gente não enxergue, que a gente, enquanto usuário, a gente, enquanto governo, possa simplesmente computar, como a gente tem computado hoje, recordes de movimentação, recordes de arrecadação, e a questão dessa integração operacional não surge, ou seja, se ela não surgir no noticiário, é sinal de que ela está acontecendo de modo efetivo. E é como a gente falava dos grandes números, a gente hoje tem uma capacidade instalada em torno de 50 milhões de toneladas, que já está no limite, em torno de 49 milhões já foi movimentado, só pela FIPS passa em torno de 40 milhões. Então, o que a gente está buscando, deputado, é realmente fazer esses investimentos de modo a propiciar e proporcionar que essa capacidade que a gente tem lá embaixo seja igual à capacidade que a gente tem acima, ou seja, chegando nesses 115 milhões de toneladas, e aí sim, essa expansão possa atender os terminais portuários que a gente tem lá embaixo. Então, isso aí a gente tem um breve esquema que hoje é movimentado por Rumo, VLI e MRS, totalizando esses 49,7, ou seja, a gente já chega no limite dos 50 milhões de toneladas, e a expectativa nossa é fazer os investimentos de modo a chegarmos em 115, acompanhando os investimentos que estão sendo feitos do outro lado. E aí, como a gente falava também, a grande questão que a gente precisa, que a gente exige enquanto olhar de definidor de políticas públicas, é que essa gestão seja de forma totalmente integrada. E nossa sugestão é que aconteça de uma forma cooperativa. Basta dizer também que essa olhar e essa preocupação também não é simplesmente vista com os olhos do Ministério. O próprio Tribunal de Contas, em uma auditoria que aconteceu ao longo do ano passado, traz essa preocupação, onde ele destaca que se tratando de modo integrado, por esse trechinho está destacado de vermelho, se tratando de modo integrado, as molas da Portofé e da ferradura, verificou-se um ganho efetivo na capacidade de atendimento às cargas destinadas ao Porto de Santos, que foi alcançado um bom nível de pacificação nas relações operadores e também com os usuários. Ou seja, esse é o ganho que a gente tem, essa é a situação que a gente exige hoje, que a gente tem hoje, e que tem que ser mantido. Essa é a grande preocupação que a gente não pode perder para frente. Hoje, a Portofé opera praticamente como centro de cursos. Não tem uma cobrança específica, não onera de forma significativa o transporte como todo, da nossa matriz aldeia, origem e destino das cargas que vêm para o Porto de Santos.
Então, esse olhar e, enfim, essa obtenção de lucro nessa reta final, na chegada, um eventual risco de um olhar mais monopolista dessa região, pode trazer, sim, impactos para toda a cadeia logística. Porque, de novo, nós vamos estar trabalhando praticamente com um sistema que tem características de um sistema monopolista. Então, você tem que ter um olhar muito forte da agência reguladora, não à toa. Nosso diretor-geral, o Eduardo Nery, a quem eu saúdo novamente aqui também, tem acompanhado esse tema desde o seu ingresso na agência reguladora, porque ele enxerga realmente, já conversou conosco em alguns momentos, a preocupação para que a gente tenha realmente uma solução que realmente envolva todos os olhares, o olhar dos concessionários, o olhar do Ministério da Infraestrutura, com suas diversas secretarias, o olhar do Tribunal de Contas e, principalmente, o olhar do usuário, o olhar daquele que tem a carga e da sociedade que vai comprar depois os produtos, seja na chegada, seja na saída. Vamos falar um pouco aqui rapidamente também da modelagem, e aí, repetindo o que a gente tem colocado, e aí, doutor Bruno, doutor Vidal, fiquem à vontade para ir me complementando. Eu estou tentando falar rápido para me ater aos 10 minutos que nos foi passado. Então, de novo, já entrando na modelagem que está sendo proposta, a ideia é que seja um contrato associativo e que garanta essa operação integrada com todas as concessões que colocou. Então, de novo, essa é a grande premissa nossa. Então, quando eu falo de MRS, quando eu falo de PUM, quando eu falo de FIPS, quando eu falo de Portofé, quando eu falo de tudo esse curso que está integrado, a ideia é que a gente mantenha esse olhar global, esse olhar geral. E aí, o que é que a gente está falando? Um contrato de cooperação, de tarifa com custos iguais, e um processo de governança que tenha muita transparência, ou seja, não só a governança do processo, mas que é feita a transparência desse processo, e principalmente que a gente tenha o atendimento integral da demanda. De novo, não só a ferrovia, mas também o porto, nenhum dos dois é um fim em si mesmo. Então, o que a gente tem tentado buscar e deixar claro em todas as nossas discussões eu não estou olhando o que é melhor para o porto, eu não estou olhando o que é melhor para a ferrovia, eu não estou olhando o que é melhor para nenhum dos atores individualmente. Eu estou olhando o que é melhor para a cadeia logística integrada. Estou falando de cadeia logística integrada, eu tenho que ter uma operação coordenada, uma operação com o que a gente chama de interoperabilidade, ou seja, eu tenho uma operação portuária olhando para a operação ferroviária, e no nosso caso aqui, até com a preocupação da operação rodoviária, né? Haja visto que uma série de conflitos de passagens em nível que temos hoje, acaba afetando a devida operação da ferrovia. Então, uma série dos investimentos que a gente está trabalhando é exatamente para a construção de viadutos, para fugir dessas passagens em nível. E outro ponto, desculpa. Só fazer um comentário adicional. Esse tema é tão importante dentro do Ministério da Infraestrutura que 3 das 4 secretarias estão trabalhando sobre a integração dessa operação no Porto de Santos. Então, Secretaria de Fomento, Secretaria Nacional de Transportes Terrestres, Secretaria de Portos e as 2 agências, né? A Agência Nacional de Transportes Terrestres e a ANTAC, todos esses entes trabalhando para que a operação seja realizada de forma integrada, trazendo aí maior benefício para o usuário. É isso, obrigado, Bruno. Vou estar destacando também, e a última característica que a gente tem destacado é que esse sistema, esse modelo que está sendo pensado por agora, não é um modelo fechado. Ou seja, as mesmas regras que vigem para que estão já participando do processo, na eventual, já que o Ministério tenha atuado com a linha de atrair uma série de parceiros privados para as concessões ferroviárias, já que o foco nosso também é ferroviário aqui, esse sistema traz na sua origem a clareza de que ele é aberto a novos players. Ou seja, não só as operadoras e as concessionárias que hoje operam na região, supondo que num desses processos de licitação, de concessão, surjam novos operadores, a gente vai estar também permitindo o ingresso desses novos players também nesse processo. Essa é outra característica que a gente reputa como muito importante. Então, aqui algumas características do que a gente está trabalhando de aperfeiçoamento entre o que existe hoje e o que a gente está buscando dentro daquilo que vai ser preservado e aquilo que vai ser refinado. Primeiro, natureza jurídica da malha ferroviária interna do Porto de Santos, ou seja, ela é uma área que não afeta as operações, conforme a lei de 815, fica na poligonal. O contrato hoje já é sob o regime de cooperação, ou seja, isso representa uma leitura que a gente tem de que é uma boa prática, e
que, como falei, já foi constatado pelo Tribunal em 2020. Na sequência, vou destacar aqui uma outra fala do Tribunal de Contas da União, agora recente, no relatório de 2021, que o ministro Raimundo Carreira nos apresentou já na semana passada, já na visita ao porto que ele fez, que ele fez questão de destacar aqui também. Manter esse item da não lucratividade do contrato, que a comunhão dos objetivos é para a maximização do investimento, o rateio desses custos integrados que a gente tem, e aí sim, eu extrair o máximo que eu posso ter de operação e de movimentação ferroviária. Esse sim é o grande objetivo. Se eu tenho que ter uma maior governança contratual, como já falei, exatamente por essa questão que a gente fala muito de interoperabilidade, há essa necessidade de uma governança muito forte, de um olhar muito atento da gente enquanto governo, e aí eu deixo muito claro o papel das agências nesse processo, em especial da ANTAC. Como eu falei, transparência é uma premissa que a gente tem feito, mas essa divulgação no site da associação, das despesas operacionais, valores de reembolsos, o que vai feito com os contratos, tudo isso vai ser mantido, essa transparência. Então, atendimento integral, por meio de um robusto plano de investimento, e, como já falei há pouco tempo, a permeabilidade para o ingresso de novos atores necessários. Aqui, deputado, como eu tinha acabado de comentar, isso foi uma posição que nos foi apresentada na quinta-feira, se não me engano, é isso, Gabriel? Pelo ministro Raimundo Carreira, ele estava lá, junto com o ministro Jorge também, e fizeram questão de entregar lá em mãos para a equipe da SPA, do Fernando Viral, do Gomes Tupelo, esse relatório de fiscalização, e do qual a gente destaca esse trecho, né, esse parágrafo 333, onde ele fala o seguinte, vou me permitir ler também aqui. A solução elaborada pela SPA para a ferrovia interna do Porto Santos aparenta ser, em linhas gerais, alinhada ao interesse público, pois tem o condão de viabilizar rapidamente os investimentos necessários para o almejado aumento de capacidade, sem que a própria companhia ou a União tenham que injetar recursos. Além disso, pode preservar aspectos positivos do modelo atual de gestão compartilhada e não lucratividade, porém com mais estabilidade e transparência. Então, aqui, até na hora que estava lendo esse material, na hora, parece que foi. Mas se fosse o Ministério da Defesa, não teria escrito um parágrafo tão mais oportuno e que tão bem resume esse trabalho que a gente tem feito. Nesse único parágrafo, percebe que ele destaca, primeiro, necessidade e rapidez na realização de investimento. Ou seja, eu tenho que fazer esses investimentos que a gente colocou para mudar a capacidade de operação de 50 para 115 mil toneladas. Segundo, eu tenho que garantir nesse processo o interesse público. O interesse público tem que estar acima de qualquer situação. Então, isso tem que ser preservado. Agora, além disso, eu não posso, nessa mudança, no que a gente chama às vezes de virada de chave, nesse salto de 50 para 115 milhões de toneladas, eu não posso perder esses pilares que estão colocados no modelo atual, tais como gestão compartilhada, não... Seu áudio travou outra vez. Eu peço mais uma vez desculpa pela instabilidade aqui da nossa rede. Eu acredito que a gente tenha perdido a imagem, porque tem que compartilhar a tela novamente, não é isso? Exato. Depois eu peço ao secretário também que encaminhe para o e-mail da CVT a sua apresentação, para ficar registrado aqui no arquivo da comissão. Com certeza, deputado. Fico muito tranquilo quanto a isso. Obrigada. Então, aqui eu destacava só essa fala desse último relatório de fiscalização do TCU, que nos foi apresentado na semana passada, e que ratifica que, na visão do Tribunal de Contas, esse modelo que o Ministério tem trabalhado, discutido muito fortemente com a SPCA, com a SPA e com os demais atores também, aparentemente, na visão do Tribunal, também está atingindo os objetivos que a gente se propõe a atingir. Então, aqui, eu passo a palavra para o doutor Bruno, para ele destacar rapidamente quais são os principais investimentos que a gente tem buscado, seja, como mostra esse slide, aqueles investimentos que vão ficar por parte da concessionária ferroviária, seja aqueles que fazem direto pelos arrendatários no Porto de Santos, que virá no slide a seguir. Por favor, doutor Bruno. Então, senhores, para destacar, os investimentos aí, eles têm o objetivo de aumentar os ramais internos ao Porto de Santos, né, os ramais ferroviários e também, principalmente, fazer
os descruzamentos rodoferroviários, né? Eliminando as passagens de nível, que tanto reduzem a capacidade ferroviária no sistema interno do Porto de Santos, além de construir passarelas para que a nossa população e os nossos trabalhadores consigam ter acesso à linha de cais ou às travessias entre margens com mais segurança e também sem reduzir a capacidade do sistema. Então, falando aqui da região do Macuco, né, na margem direita do Porto de Santos, tem a eliminação da passagem de nível ali na frente do Gate 19 e construção de passarelas ao longo de toda a região do Macuco. Além da eliminação de passagem de nível do Gate 19, tem a eliminação da passagem de nível também na região do Concais, tá? Concais de Marinha. Um viaduto em Y sendo projetado, com saída tanto para o viário interno, sentido Ponta da Praia, quanto na saída para a região do Outeirinhos. Na região do Outeirinhos, na região mais extensa ali de poligonal do Porto de Santos, né, com a maior largura na margem direita, a única região possível de ser construída uma feira ferroviária. Esse projeto antigo, já constante em plano mestre de anos anteriores, então a viabilização dessa feira ferroviária nessa região, né, além de viadutos de acesso ao terminal de fertilizante, sempre utilizando a premissa de eliminação de qualquer passagem de nível entre rodovia e ferrovia. Já para a região do Sabuó e Valongo, ali a construção do retropátio ferroviário, né, para ser a região de pulmão e de preparação de todos os trens para fazer o descarregamento ou o carregamento nos trens da margem direita. E na margem esquerda, na região da Prainha, também o retropátio de preparação e recepção dos trens, além de toda uma remodelação das vias como um todo, sinalização, sistema de informática e câmeras, né, para melhorar aí a operação de toda a malha do Porto de Santos. Então, mais uma vez, em nome do Ministério, eu peço desculpas e conto com a compreensão de vocês. Enfim, nossa rede não é que ela seja 100% não, mas hoje ela está um pouquinho pior do que ela costuma ser no dia a dia. Sem problema, secretário. Eu só gostaria para a gente colocar aqui no nosso GC, que a gente chama aqui, colocar o nome completo do secretário que disse, que apresentou aí a explicação prática de onde serão feitos os investimentos. Bruno Stupello, diretor de Desenvolvimento de Negócios e Regulação da SPA. Tá ótimo, obrigada. Então, complementando, né, além dos investimentos de FIPs, nós tivemos recentemente a construção de 4 linhas férreas na margem direita do Porto, região do Macuco, ali de acesso ao corredor de exportação. Está em vias de ser entregue toda a remodelação ali da região do Valongo, a terceira linha do Valongo já em operação, só a parte do viário rodoviário que está em finalização. Na margem esquerda, um viaduto de descruzamento ali na entrada da Ilha Barnabé, cruzamento com o terminal privativo da DPW. E aí nós ainda teremos a construção na margem esquerda do viaduto de ligação entre a perimetral e a Cônego Domênico Rangoni. Com todo esse pacote de investimentos, o Porto de Santos estará aí capacitado para atender as demandas projetadas para os próximos anos, estando alinhado com a capacidade Serra Acima, e aí especificamente Malha Paulista e Malha Sudeste. Obrigado, Bruno. E aqui, enfim, muito brevemente também, nosso cronograma estimado, que a gente queria principalmente destacar onde estamos, né? Quais são os próximos passos que a gente está trabalhando nessa modelagem. A gente está fechando essa parte. Então, foi feita uma consulta pública também acerca desse tema, que a própria SPA conduziu, com participação nossa, com participação do TAC, enfim, recebemos muitas contribuições
Na sequência, a gente vai apresentar alguns dos principais pontos que surgiram nesse processo de consulta pública, né? E aí deixando claro, consulta e audiência, que não só a gente deixou o material disponibilizado para todos que tivessem interesse observar, analisar, criticar e fazer contribuições, como também foi feita uma audiência pública em formato híbrido. Uma parte das pessoas estavam lá em Santos presencialmente na própria SPA, mas para aqueles que estavam ainda mais resguardados, foi facultada a possibilidade de participar por meio de videoconferência também, para realmente, quando falar aquela questão de transparência, poder todos participarem. Então, a gente está fechando esses últimos ajustes com os materiais, com as contribuições que nós recebemos nesse processo de consulta pública. Próximo passo, por questão de governança, isso tem que passar pelo Conselho de Administração da SPA, e aí, enfim, já destaco que o Conselho tem acompanhado essas discussões desde o primeiro momento. Então, isso é colocado como prazo curto, porque, em princípio, a cada avanço e a cada aperfeiçoamento, o Conselho já é informado também, então não devemos ter surpresa na tramitação desse tema dentro do Conselho de Administração da SPA. Em seguida, isso vem formalmente aqui para o Ministério e para a agência, para que esses dois órgãos avaliem, façam realmente última discussão interna aqui, e principalmente tratativas jurídicas, seja pela Procuradoria Federal da ANTAC, seja pela Consultoria Jurídica aqui do Ministério também. Com isso, vai ser submetido, então, para apreciação formal do tribunal. Eu destaco novamente o termo formal, porque o tribunal já tem sido informado também dos andamentos, ou seja, a gente tem Ministério, junto com as autoridades portuárias e com a agência, já tem deixado o tribunal a par dessa discussão, até para que ele possa contribuir, como tem feito, de uma forma muito republicana e de uma forma muito técnica, ou seja, não só nesse tema da FIPS, mas nos processos de desestatização, nos processos de arrendamento, nos processos de prorrogação de contratos portuários. A gente, Ministério, tem uma agenda de diálogo muito constante e muito franca com o TCU. Isso a gente enxerga, às vezes, umas críticas ao Tribunal de Contas. Da nossa parte, a gente não pode fazer essa crítica, muito pelo contrário, a gente só pode agradecer essa realmente parceria que a gente tem com o Tribunal de Contas da União, mas formalmente ainda vai ter essa etapa de discussão e de avaliação pelo Tribunal. Depois temos, sim, a fase interna do chamamento público, depois da realização do próprio chamamento público, e lá na frente a apresentação e aprovação das minúcias para a apresentação desse plano de transição. Então, nossa expectativa é que isso tramite até mais ou menos meio do ano que vem, de agosto de 2022, quando a gente deve concluir esse processo e seguir adiante. Como falamos aqui, trazendo alguns pontos, e aí, deputado e demais colegas, vou tentar ser bem sucinto para também não fugir muito do tempo que nos foi destinado. Mas, pelo menos, para destacar algumas alterações de ajustes que surgiram no próprio processo de consulta pública. E aí, deputado, me permite também destacar que a gente, no Ministério, tem um dado que é o seguinte: em todas as consultas públicas que fizemos, e aí mais especialmente no setor portuário, seja nos arrendamentos, seja nas licitações, em todas elas, o material que foi submetido para a consulta pública ficou diferente do material que foi encaminhado lá na frente do Tribunal de Contas da União e, consequentemente, publicado. Por quê? Porque a gente tem realmente o costume de aproveitar os apontamentos, aproveitar as sugestões, aproveitar as contribuições desse processo de consulta pública, né? Então, isso é importante a gente destacar, que as consultas públicas e as audiências públicas realizadas pelo Ministério não têm um caráter meramente burocrático, muito pelo contrário. Ele tem um caráter, sim, real, de dar oportunidade para os atores do setor, que eles tragam realmente contribuições, que por mais que a gente se esforce, traga, melhore, aperfeiçoe, a gente entende que quanto mais atores devidamente capacitados e habilitados a fazer contribuições, nós não vamos nos furtar a internalizar essas contribuições. Então, muito rapidamente, um desses ajustes foi, primeiro, que a assunção desse concessionário do porto seria, nessa operação, né, seria talvez um fator negativo, talvez se deixar isso diretamente na mão do futuro concessionário seria um ponto de risco. Isso apareceu muito fortemente no processo de consulta pública. Nós concordamos com essa leitura realmente também, e daí a ideia da manutenção do contrato com as associadas, ou seja, como a gente já falou, esse contrato, essa gestão é muito importante, muito delicado para ficar na mão de um ator só, e nesse processo de desestatização, talvez chegar um novo player que já vai ter uma série de obrigações, não só de investimento, mas como gestão desse condomínio portuário,
colocar isso na mão dele, como chegou a ser pensado no momento, seria ruim. Nós concordamos com isso. Questionamentos também sobre segurança jurídica do que a gente está chamando de oportunidade de negócio, né, que é para essa estrutura societária, quem atua, quem pode falar, quem não pode. Então, a gente também, por conta dessa provocação que a gente tem no processo de audiência pública, nós consultamos outros escritórios de advocacia também, fizemos contratações específicas, para aprofundar um pouco mais essa questão dessa associação sem fins lucrativos, essa previsão do direito políticos e econômicos serem dissociados com redução do poder dos majoritários. Então, isso foi, a gente serviu muitas contribuições nesse processo de audiência pública e consulta pública. Destacar o plano de investimentos também, esse sim é um objeto muito importante, como a gente falou, ninguém passa de 50 milhões de toneladas ano para 115 apenas com gestão. Há necessidade de muitos investimentos robustos, como já foram destacados nessa apresentação anterior mais cedo. Esses investimentos adicionais também, né? Como isso vai ser cobrado do beneficiário, como isso vai ser rateado, como a gente vai ter um tipo de contrato take or pay também. Tudo isso foi aperfeiçoado ao longo do processo de contribuição. E, por fim, a remuneração cedente, né? Essa questão dos 3% sobre o valor bruto da receita oneraria as operadoras portuários e contrariaria o que a gente está pensando para essa dinâmica da modelagem. Então, isso foi avaliado. A gente manteve os termos contratuais também, para que isso não seja um ponto de desequilíbrio, não seja um ponto que venha a trazer ruído lá na frente. Senhores e excelentíssimo deputado, eu agradeço o tempo, agradeço o convite para que a gente pudesse vir aqui do Ministério apresentar como a gente está imaginando. De novo, estamos no meio desse processo, logicamente, contribuições, sugestões e ideias continuam sendo bem-vindas, né? E, logicamente, a gente continua à disposição para, enfim, manter esse debate, não só agora, ao longo dessa nossa audiência pública de hoje, mas também nos próximos momentos, para que a gente possa, como falei, ter o melhor modelo lá na frente, que é o que nos interessa, o melhor modelo, tanto do olhar do porto para a ferrovia, como do olhar da ferrovia para o porto. Porque na soma desses olhares, aí sim, a gente vai ter a garantia de que a sociedade vai estar bem representada, os usuários vão estar bem representados, e principalmente o país vai chegar no melhor modelo do mercado. Obrigada. Muito obrigada, secretário. O senhor estendeu bastante o tempo, mas eu achei necessário justamente para explicitar bem claramente, praticamente, as perspectivas, os investimentos, detalhado, e agradeço também ao Bruno Stupello pela explicação. Dando sequência às nossas exposições aqui, chamo agora o senhor Eduardo Neri Machado Filho, que é diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Aquaviários, a ANTAQ. O senhor tem 10 minutos. Muito obrigada. Boa tarde, deputada Rosana Vale. Boa tarde a todos aqui que nos acompanham. Eu sou Fábio Lavor, demais membros de associações, né, a equipe da SPA aqui por meio do seu presidente, Fernando Biral. É um tema dos mais importantes, então já parabenizo aqui a deputada Rosana Vale, né, pela sua atuação, sempre muito presente ali e ciente, né, sabe como ninguém da importância do Porto de Santos para a nossa economia como um todo, para o sistema portuário do Brasil, para a nossa logística de transporte, né? Não por acaso é o maior complexo portuário da América Latina, mais relevante do Hemisfério Sul. Quando vemos aqui o anuário estatístico da ANTAQ, só em 2020 foram 115 milhões de toneladas, né? Cerca de 7,7% em relação ao ano anterior. É líder na movimentação de soja, açúcar, também na movimentação de contêineres, ocupa a 41ª posição mundial na movimentação de contêineres, mas há muito mais espaço para crescer, né? E esse espaço para crescer passa justamente pelo cerne dessa discussão que hoje aqui estamos tendo, né? O próprio PDZ do Porto de Santos já está estimando, já está capturando um aumento expressivo, né? E que já foi colocado aqui, também nas nossas estimativas, com os investimentos que estão sendo feitos aqui na nossa malha ferroviária, seja na malha paulista, com a renovação também da FCA, com a renovação do contrato da MRS, teremos aí projeções de 115 milhões de toneladas sendo escoadas
chegando, né, pelo modal ferroviário no Porto de Santos. Então, para isso, passamos aqui por uma discussão essencial que envolve tanto, né, os investimentos, tanto o modelo, não só os investimentos, né, mas como o modelo operacional, tanto da chamada ferradura do porto, de acesso ao Porto de Santos, quanto também da ferrovia interna do Porto de Santos. Eu acho que e é um momento muito importante, eu acho que oportuno que essa discussão vem exatamente no momento em que se discute tanto a renovação do contrato da MRS, que atualmente ela opera a chamada ferradura ferroviária, como também da ferradura interna do Porto de Santos, cujo contrato ele vai se encerrar em 2025, mas já se está estudando esse novo modelo. E é muito oportuno que eles sejam, e necessário, fundamental, que eles sejam estudados de maneira conjunta, porque, como a deputada Rosana já falou, tivemos semana passada uma reunião muito produtiva no Porto de Santos, né, envolvendo todos os atores, ministro Tarcísio, ministro do TCU, Secretaria de Portos, da SPA, NTT, e ali o ministro Tarcísio trouxe ali, falou, foi preciso, né, ao dizer que a renovação, né, tanto da MRS quanto esse novo modelo de operação da FIPS, ele passa por 3 pontos essenciais, que seria a integração, investimento e regulação. São 3 pilares que devem nortear essas novas contratações. Então, em relação, né, a FIPS, especificamente, né, esse novo modelo de contrato de cessão de ativo, uma SPA, é um modelo que está sendo pensado, né, e que será construído com base em uma oportunidade de negócio, né? A expectativa é que esse instrumento ele viabilize a realização contínua de investimentos, já bem colocados aqui pelo Bruno Stupello, que serão alinhados, obviamente, às diretrizes do poder concedente para atender essa demanda de 115 milhões e proporcionar padrões de governança que assegurem transparência e franco acesso aos potenciais interessados no futuro. E quanto a isso, o Tribunal de Contas da União tem também contribuído para essa discussão. Semana passada, inclusive, o ministro Carreiro, o relator do processo, né, como já foi dito aqui também pelo nosso diretor Fábio Lavor, apresentou, né, de própria voz até ali as conclusões do relatório e trouxe, né, importantes contribuições, né, em especial no que se refere à distribuição dos direitos de acionista, definição e amortização de investimento, critérios de rateio de custos e investimentos, remuneração a SPA e diversos outros pontos aqui que também já foram detalhados pelo Fábio Lavor. No entanto, de nada valerão todos os investimentos na FIP sem que haja, de fato, essa plena integração com o sistema operacional da chamada ferradura ferroviária, que atualmente é de titularidade da concessionária MRS. Ferradura é um trecho estratégico, né, e talvez ainda mais tanto para o setor ferroviário quanto para o setor portuário, por ser o caminho necessário para a maior parte das cargas, tanto de importação quanto de exportação. No entanto, a decisão quanto à inserção desse trecho da malha ferroviária da concessão da MRS no contrato da FIPS é uma decisão que cabe ao Ministério da Infraestrutura. De todo modo, independente dessa decisão, o certo é que esses desafios de integração precisam de estar todos eles ali muito bem discriminados, detalhados no modelo de contratação, seja por meio de uma operação única, né, que o próprio consórcio ele possa operar, inclusive o trecho da ferradura. A gente já sabe que hoje em dia a operação da FIPS por meio do consórcio funciona de modo muito satisfatório. Agora, de que nada adianta ter uma eficiência na FIPS se a ferradura não atuar de maneira eficiente também. Os investimentos têm que ser sincronizados, eles têm que estar alinhados, né, os investimentos tanto na ferradura, alinhados às necessidades de carga, de demanda de carga da FIPS. Por essa razão, ainda que o contrato permaneça, né, sob a gestão operacional da MRS, dentro do contrato do contrato de concessão da MRS, é importante que essa operação seja feita de modo conjunto para superar esse
desafio importante da integração. Sem essa perfeita integração, sem essa perfeita harmonia, os desafios, a eficiência certamente vai ser comprometida. Hoje em dia, a ANTAQ conta ainda com uma unidade regional em São Paulo, um posto avançado em Santos, para acompanhar de perto e fiscalizar todos os aspectos atinentes ao transporte aquaviário, mas também da operação da malha ferroviária. Para assegurar essa boa operação, a ANTAQ e a NTT têm unido esforços, estamos com um acordo de cooperação e agora terminando ali de alinhavar um plano de trabalho para que possamos acompanhar não só os aspectos ali operacional, quanto à qualidade dos investimentos, quanto à qualidade da malha em si, mas também para acompanhar o desempenho operacional tanto da ferradura quanto da FIPS. Então, assim, não só agora, nesse momento, mas depois que esses modelos sejam concluídos e os contratos sejam celebrados, mais do que nunca vai ser importante essa atuação integrada das duas agências reguladoras para assegurar que os níveis de serviços estabelecidos nos contratos eles sejam cumpridos e a malha ferroviária ela apresente alto grau de eficiência, tanto para proporcionar eficiência ao sistema ferroviário, quanto também portuário. Do lado da agência, mais uma vez, reafirmamos aqui o comprometimento da agência de buscar e assegurar os mais altos níveis de serviço, com uma regulação tanto muito presente quanto responsiva, para que tanto a ferradura interna do Porto de Santos quanto a ferradura ferroviária, elas possam trazer à sociedade o que se espera. Sem esses sistemas funcionando plenamente, não teremos ali o Porto de Santos funcionando em sua plenitude e trazendo aquilo que a sociedade deseja. Custos logísticos menores, usuários satisfeitos, podendo exportar seus produtos com custo competitivo e também a sociedade como um toda vendo esses benefícios ali, seja na prateleira do supermercado, seja quando comprando ali um produto importado, sem ser onerados ali pelo nosso chamado custo Brasil. É um desafio, mas estamos confiantes que, com todos aí imbuídos desse comprometimento, desse espírito, para que haja, de fato, essa integração, sabedor da necessidade de prover o Porto de Santos de eficiência no seu acesso ferroviário, que vamos atingir esse objetivo. Queria, mais uma vez, agradecer a todos e a deputada Rosana Vale por essa oportunidade. Muito obrigada. O senhor encerrou no tempo exato. Obrigada. Eduardo Nery Machado Filho, nós ouvimos a exposição, que é diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Aquaviários, ANTAQ. Dando prosseguimento, o próximo expositor é o Sérgio Aquino, presidente da Federação Nacional dos Operadores Portuários, a FENOP. Bom dia, obrigada, Sérgio Aquino. O senhor tem 10 minutos também. Bom dia, deputada Rosana. Queria inicialmente parabenizá-la por mais uma ação clara em defesa do sistema portuário, com essa atenção especial ao Porto de Santos. Cumprimentando-a, eu cumprimento a todos que estão aqui participando, tanto do setor público quanto do setor privado. E, se me permitir, deputada, eu também vou aqui fazer uma breve apresentação. Um minutinho só, claro. Por favor. Um minutinho, deixa eu só aqui, vamos lá. Vou procurar ser rápido, cumprir meu tempo aqui, conforme já colocado, o objetivo é falarmos aqui do modelo ferroviário, e nesse trabalho aí excelente aí da CVT e da deputada, aqui informações preliminares da FENOP, mas apenas destacando, quando a gente fala do sistema ferroviário de atividade portuária, nós estamos na prática envolvendo aí cerca de 514 empresas privadas
que atuam no setor portuário e que estão envolvidas com todas as operações, e a FENOP é formada aí por sindicatos de empresas de operação portuária no Brasil inteiro. Em Santos, o estado de São Paulo, é SOPESP, que tem a competência, e também envolvendo aí todos os órgãos, né? E para iniciar, deputada, antes de falar desse tema ferroviário, eu gostaria de retornar também a um posicionamento de uma apresentação que fizemos em 2017, também aí na CVT, falando da Subcomissão de Portos, falando do outro tema extremamente importante, que era o acesso aquaviário, né? Agora nós vamos falar de acesso terrestre. Naquela época, falando do acesso aquaviário, eu usei uma simbologia, criei uma simbologia dizendo que o acesso aquaviário era o sistema respiratório do porto, não é? Os navios, o canal era, na prática, o sistema respiratório, e os navios, o oxigênio, que mantinha o porto vivo, não é? E hoje eu gostaria de, usando ainda simbologia do corpo humano, falar de que os acessos terrestres, eu posso dizer que é o sistema alimentar e que viabiliza a atividade corporal. Enquanto o sistema aquaviário mantém a vida, o sistema terrestre, os acessos, não é, terrestres, mantém a atividade, viabiliza a atividade efetiva do porto, não é? E aí a gente divide no sistema rodoviário e ferroviário, trazendo que, com clareza, o sistema ferroviário ele dá mais agilidade no sistema, e o corpo, vamos dizer, digere isso mais rapidamente, com menos energia. No Porto de Santos, nós temos esses dois sistemas que já foram apresentados aí, o sistema ferroviário e o sistema rodoviário. A questão de ferrovia, né, todo mundo sabe, é um tema extremamente importante para a atividade portuária. O Brasil tem uma matriz inadequada, o agronegócio depende muito do transporte ferroviário, nossa produção está localizada em longas distâncias dos portos, e o Brasil também precisa viabilizar o produto de valor agregado através dos containers no transporte ferroviário. E nós temos, nesse momento, um grande momento de expansões de investimentos ferroviários. E, portanto, é fundamental que todos os portos disponham de sistemas ferroviários adequados. A FENOP tem dado atenção muito grande a isso e tem, inclusive, trabalhado não somente em Santos, mas em Itaqui, em Suape, em outros portos que têm questões relevantes do sistema ferroviário. Sobre o sistema ferroviário de Santos, nós gostaríamos de destacar que os temas específicos e as propostas localizadas serão apresentados sequencialmente pelo SOPESP. A FENOP, então, tratará aqui dos aspectos estratégicos, da lógica da implantação do Portofer e do atual momento de oportunidade. Então, deputada, primeiro, para falar um pouquinho de Portofer, é importante que a gente retorne para lembrar o que aconteceu, usar os fatores positivos do passado e evitar os erros, né, e não repeti-los. Primeiro, lembrar que no ano 2000, né, o sistema ferroviário do Porto era caótico. O termo é esse mesmo, era desastroso, era caótico. Todo dia, trem descarrilando, a produtividade era desprezível, não é? O governo federal, então, àquela época, estou falando do ano 2000, decidiu privatizar o sistema ferroviário de Santos, da malha do Porto de Santos, e com essas lógicas aí, maiores investimentos, modernização, redução de custos e atendimento aos desafios do agronegócio. Essa privatização, na época, foi aprovada pelo Programa Nacional de Desestatização, através do conselho do programa, que era mais ou menos o que hoje a gente poderia dizer, guardar as devidas proporções, com algumas mudanças, o conselho do PPI. Então, lá atrás, já houve um trabalho organizado dessa forma, assim, no governo federal. Naquela época, quando o conselho aprovou isso, as empresas privadas de operações portuárias
se preocuparam muito com os riscos de elevação de custos, não é? E aí houve um trabalho muito forte de debate sobre o sistema. Naquela época, então, as empresas concessionárias de ferrovias pediram para participar da reunião do CAP. Nós tínhamos Ferronorte, Ferroban, Ferroeste, MRS e FCA. E nos debates do CAP, essas empresas ferroviárias propuseram que se criasse um condomínio formado pelas empresas para que se evitasse que um terceiro entrando gerasse risco de elevação de custos. O Conselho Nacional de Desestatização, à época, definiu que autorizaria a implantação de um condomínio se houvesse uma aprovação do CAP. O CAP, naquela época, tinha poder deliberativo. O CAP aprovou, então, uma resolução concordando, porém, estabelecendo vários destaques. Infelizmente, o contrato foi firmado sem atender a alguns pontos que foram apresentados pelo CAP naquela época e, portanto, é muito importante que nós, nesse momento, estejamos atentos a isso e sabemos que a proposta da FIPES está atento a isso. Mesmo com o problema que aconteceu naquela época, o sistema ferroviário vivenciou e ainda vivencia grandes ganhos em relação ao sistema anterior, quando esteve sob responsabilidade. E aí eu trago aqui uma apresentação rápida aqui do que a Portofer fez, por exemplo, em 2006, lá na Escola Exalc, né, da USP, quando ela mostra os destaques que existiam. É importante trazer aqui esse destaque: quem somos, né, absorção, acesso livre de serviços, ressarcimento somente de custos, um programa de investimentos, estabelecimento de performance. Dois temas importantes destacar de mudanças da realidade. Primeiro, os vagões, o trem antes da Portofer, ele ficava, por exemplo, em 1998, 120 horas dentro da área portuária. E hoje o período de horário é muito mais baixo, não é? Já em 2006 já estava em 24 horas. E houve um grande incremento de movimentação. Mas o grande problema que aconteceu naquela época é que, ao invés de todas as empresas concessionárias participarem da Portofer, somente duas empresas firmaram o documento, a Ferronorte e a Ferroban. Isso gerou problema, né? E que a gente precisa, e agora tem que se trabalhar para se resolver. Esse novo momento, a decisão, então, é correta, a decisão da administração de manter a modelagem de consórcio e condomínio, que o CAP deliberou lá em 2000, segue a mesma análise, não é? Porém, a necessidade de se dar atenção ao tema, sabemos que a FIPES está, sim, dando atenção a questões de investimentos e outros temas. Os vencimentos dos contratos ferroviários interno e externo representam uma janela de oportunidade. Estou terminando, viu, deputada? É imperioso, nesse momento, avaliar o sistema ferroviário de forma integral. É imperioso ter um plano de programa de investimento da Baixada, interna e externa. É fundamental ter um claro inventário das necessidades de investimento. Sabemos que isso já está pronto, tanto o Porto quanto MRS tem um programa, NTT, ANTAC. É fundamental termos formalizações de contratuais garantindo esses investimentos dentro e fora do Porto. Os investimentos, os planejamentos das operações internas e externas precisam ter encaminhamentos conjuntos, quer estejam dentro de um mesmo contrato ou em contratos separados. Temos uma janela de oportunidade que não pode ser desperdiçada. Sobre as visões locais, como já disse, a SOPESP e SPA apresentam os posicionamentos, a FENOP defende e apoia nacionalmente os posicionamentos, aqui no caso de Santos, localmente definidos pelo SOPESP. Então, a FENOP apoia esses posicionamentos e a FENOP nacionalmente está trabalhando em conjunto com a BTP. Muito obrigado, deputada, e estamos à disposição para dialogar. Muito obrigada, Sérgio Aquino, por relembrar aí o contrato de 2000, explicar o momento que vivíamos no Porto com relação à malha ferroviária. Eu acompanhei
Muitas vezes esses problemas, acidentes, se multiplicavam pela cidade, um congestionamento, realmente era caótico. Dando sequência, vamos chamar a apresentação agora de Gesualdo Conceição da Silva, presidente da Associação Brasileira dos Terminais Portuários, a BTP. Muito obrigada, Gesualdo, pela sua presença hoje aqui nesta audiência. O senhor também tem 10 minutos para suas explanações. Obrigado, deputada Rosana Vale. Primeiramente, eu gostaria de parabenizá-la pela sua brilhante e incessável atuação aí em defesa do setor portuário, com um olhar bem para Santos, mas o que se faz em Santos reverbera também a todos os outros portos, né? Tanto é que esse assunto que nós estamos discutindo aqui hoje, né, sem dúvida será um benchmark para os outros portos aí do Brasil também. Saúdo aqui a presença do diretor-geral da ANTAC, também o incansável do diretor Eduardo Neri, que tem trabalhado bastante aí em prol do setor, com uma agenda muito importante de conversar com as demais, né, agências reguladoras, demais segmentos que, dentro das suas respectivas competências, tomam decisões que, sem dúvida, afetam também o nosso setor portuário. E eu gostaria de parabenizá-lo por isso. E também saúdo aqui a presença do meu amigo Fábio Labor, né, diretor aí do MINFRA, acompanhado do presidente Piral. Prazer, Piral, te vir aqui. E também do Bruno Stupé. Deputado, eu não preciso aqui gastar os 10 minutos, porque tudo que se precisaria falar em termos de técnica, em termos de história, em termos de importância, já foi dito. Em nome da BTP, que é a Associação Brasileira dos Terminais Portuários, hoje nós temos 71 associados, com mais de 230 terminais espalhados em todo o Brasil, ou seja, credenciado, então, para falar sobre o setor. E, de uma maneira especial, em Santos, onde temos vários terminais, sobretudo arrendados, temos também alguns tubos que estão na proximidade. Nós apoiamos integralmente a proposta da SPA de criação da FIPS, não vemos outra possibilidade a não ser essa forma cooperativa, essa forma integrada. Como bem dito aí pelo meu antecessor Sérgio Aquino, esse processo, né, começou bem lá atrás, então não é uma inovação, mas é sim uma renovação, uma melhoria desse processo de uma gestão conjunta. E nós participamos ativamente da consulta pública, né, que foi colocada pela SPA, onde os investimentos da ordem de 1,8 bilhões, né, de reais nós aprovamos, e sabemos sim que na execução existem algumas questões aqui e acolá que precisam ser olhadas, sobretudo sob o aspecto da segurança jurídica, né, que sempre tem sido observado pelo MINFRA e também pelas companhias DOCA, sobretudo aí pela SPA. O sistema portuário é vital para o comércio internacional brasileiro, né? É chover no molhado falar aqui que mais de 95% do comércio internacional brasileiro é feito pelo sistema portuário e 100% do agronegócio sai pelo sistema portuário. Então, as decisões tomadas em cima desse sistema, de fato, são decisões de soberania nacional. É importante que nós tenhamos essa ciência. E também, como bem dito, né, o porto é uma troca de modais, né? E hoje os nossos terminais portuários não devem nada a nenhum terminal portuário do mundo inteiro, mesmo porque a maioria dos navios que param lá, param aqui também nos nossos portos, sobretudo aí em Santos, e exigem, né, um nível de produtividade, todos aqueles aspectos de segurança que é exigido em todos os terminais. Resta-nos, né, no caso, então, agora, trabalhar com bastante destreza e agilidade a questão da chegada e saída das cargas aos portos. E nós vimos que no Brasil, essencialmente aí agrícola, né, o sistema ferroviário é parte importantíssima disso. Então, como o diretor-geral da ANTAC disse, Eduardo Neri, precisa ter uma visão holística, né, de toda essa questão. Igualmente importante, como a FIPS, que nós temos o nosso apoio integral da BTP, é extremamente importante olhar também sobre aquela parte que é chamada de ferradura, que é todo esse cinturão, que também, como foi bem dito, é importante que se tenha um olhar integrado
sobre os investimentos que precisam ser feitos, né, nessa ferradura para que as cargas de fato consigam chegar. Não adianta nada, quando a gente resolve um gargalo, se você não procurar resolver todos os gargalos, você não resolve de fato a sua situação. Tá? Então, diante disso, né, a BTP, com o SOPESC e também com a FEMOP, nós tivemos um diálogo muito grande, né, com a infraestrutura, também com o pessoal da MRS, aqui representado com o José Roberto, né, onde foram identificados alguns investimentos que ainda não estavam sendo previstos lá na renovação antecipada da MRS, e aqui também a BTP declara que ela é totalmente favorável à prorrogação antecipada da MRS, que o governo deve procurar levar adiante, né, mas precisa ser olhado com um pouquinho de cautela essa parte aí referente à ferradura, né, para que, de fato, os investimentos necessários sejam feitos e que tenha uma gestão efetiva para que não venha a impor um aumento de custos. E eu toco nesse ponto para falar que um aspecto importante que tem que ser visto, né, nessa renovação é justamente a questão da outorga, que vai estar sendo exigida, versus, né, o valor cobrado lá de direito de passagem. Isso sem entrar no mérito de como deverá ser feita essa gestão, se vai estar no contrato renovado lá da MRS, se vai estar sendo estudado sob o ponto de vista de integração junto à FIPS. O importante é que precisa ter um olhar geral, um olhar holístico, né, sobre toda essa questão ferroviária ali que envolve o Porto de Santos. É importante que a ANTT, que a ANTAC, a Secretaria de Transportes Terrestres e a Secretaria de Transportes Aquaviários sejam bastante afinadas nesses dois processos, né? Porque disso aí é que depende o Porto de Santos. Eram essas, deputada, as considerações aqui em nome da ABTP, só registrando mais uma vez, né, o nível de investimento que nossos terminais, que nossos associados, né, estão fazendo no Porto de Santos, justamente na certeza de que essa carga vai chegar, né? E para essa carga chegar em Porto de Santos, a ferrovia é essencial, que nós já sabemos, né, que já está caminhando para o saturamento o modal rodoviário naquela região, que também vai crescer, né? Então, é importante que a ferrovia aumente a sua participação, sobretudo, né, na chegada de granéis sólidos vegetais, né, sobretudo isso, o açúcar, e também no retorno, né, de fertilizantes e outros produtos importados. Os terminais portuários estão fazendo maciços investimentos. Em média, os terminais lá do corredor investiram cerca de 300 milhões cada um no aperfeiçoamento dos seus pátios, moedas, tudo isso para poder receber essas cargas. Algum deles depende 100% que essa carga chegue pela ferrovia, que é o caso ali da celulose, e outros investimentos aí previstos ainda para fazer, sem considerar essas novas licitações que o governo está fazendo. Então, é muito importante que todos esses aspectos sejam considerados, que essa sinergia entre essas duas secretarias, entre as agências reguladoras, não seja só agora, mas seja durante toda a execução desse investimento. É isso, deputada, que em nome da BTP nós gostaríamos de falar, mais uma vez aqui, manifestando o nosso total apoio à ferrovia interna do Porto de Santos, à modelagem que foi desenvolvida aí pela SPA e já é um estágio bem adiantado. Muito obrigado. Obrigada, muito obrigada, Gesualdo, pelas suas explicações, pelo seu posicionamento. Dando sequência, vamos chamar Fernando Biral, que é diretor-presidente da SPA. Eu vi que ele está ao lado do Fábio Lavor. Biral, você tem 10 minutos. Eu não sei se você quer fazer a explanação ou se você ficou junto com a explanação do Fábio Lavor, porque vocês, ao todo, deram 20 minutos de explicações. Fique à vontade. Boa tarde, deputada. Boa tarde. Realmente a apresentação aqui foi feita a 4 mãos, né? Então, isso. acho que a gente pode pular a nossa... Não vamos reapresentar o material, obviamente, né? Mas, assim, só reforçamos aqui os aspectos, né, positivos, ao nosso ver, que esse modelo da FIPS ele vai agregar, né, para a gestão da malha ferroviária. Como já foi dito, né, e inclusive ressaltado pelo TCU, é um modelo que
ele combina, né, os aspectos da associação, que permite aí que a carga chegue a Santos, né, de uma forma mais competitiva, porque é um modelo não lucrativo, né, é um modelo onde a operação ferroviária aqui em Santos não vai gerar um custo adicional, vamos dizer assim, né, que seria o caso se fosse adotado um outro modelo, né? Então, é um modelo competitivo, principalmente para atração de cargas aqui para o Porto de Santos. É um modelo também transparente, né? Tem aí uma governança agora mais apurada, preserva, né, a questão da gestão compartilhada, que é extremamente importante para o bom funcionamento das ferrovias, e também Travou mais uma vez o sistema aí. Agora voltou para você abrir só o microfone. Aí. Voltamos aqui, né, deputado? Então, e assim, só concluindo a fala, além dessas vantagens todas, né, a principal é que nós conseguimos colocar em prática esse projeto num menor espaço de tempo. Então, nós vamos viabilizar os investimentos para que eles comecem a ser realizados já em 2022, que é extremamente importante, dado que hoje nós estamos aí com a nossa capacidade no limite. Então, precisamos viabilizar logo esse modelo, né? Então, acredito que caminhamos na direção certa para implantar um sistema eficiente, de gestão compartilhada, transparente, com governança, né, e ágil também, no sentido de viabilizar os investimentos mais rápido possível. Obrigado. Muito obrigada. Ouvimos a fala do diretor-presidente da SPA, Fernando Biral, e dando sequência, chamo para as suas explanações Ricardo Mulitzas, diretor executivo do Sindicato dos Operadores Portuários do Estado de São Paulo, SOPESP. Obrigada pela presença. O senhor tem 10 minutos. Bom dia a todos. Bom dia, deputada. Parabenizo pela iniciativa da discussão de um assunto tão relevante que o Porto de Santos. Aqui também cumprimentar o doutor Fábio Lavor, o doutor Biral, o doutor Eduardo Nery Dantac. É um prazer estar aqui mais uma vez discutindo esse assunto aqui com vocês e a todos os colegas de associação, e o Penin e Zé Roberto, MRS, Rumo, respectivamente. Eu queria aqui, a explanação geral, de certa forma, acho que já foi bem aqui colocada, mas eu queria entrar em alguns pontos que eu acho relevantes, que são pontos mais específicos da operação da ferrovia em Santos. Os terminais da Ponta da Praia, que são os terminais do agronegócio, e alguns terminais da área de Outeirinhos, já realizaram e estão em realização investimentos da ordem que chegam a 4 bilhões de investimento, aumentando a sua capacidade de operação e a sua eficiência. Agora, o que é fundamental nisso? É que a ferrovia chegue, né? Nós temos o STS-11, que é um dos leilões a chegar aí pela frente, que tem um investimento de 700 milhões de reais, uma previsão de movimentar 15 milhões de toneladas de mercadorias, e já considerando nessa movimentação 80% pelo modal ferroviário, né? Nós já temos terminais hoje, com alguns investimentos que foram realizados na Ponta da Praia, que já poderiam ter 3 milhões adicionais de movimento na ferrovia, que hoje não conseguem já movimentar pela ferrovia, né, por conta da capacidade. Um ponto importante que se passou muito por cima aqui e faz-se importante mencionar é a questão da pera ferroviária na região de Outeirinhos, né? Sem a construção da pera ferroviária na região de Outeirinhos, esse sistema não conseguirá funcionar, porque nós temos um engargalamento naquela região, tá certo? De manobras de trem que atendem a região de Outeirinhos. Então, diante disso,
eu costumo falar o seguinte: o que o Porto de Santos precisa? E rápido, porque essa movimentação vem crescendo, né? A gente viu, acho que alguém mencionou, 2010 nós movimentamos 19 milhões pela ferrovia, chegamos em 2020 com 38 milhões e pretendemos chegar em 2040 a perto de 90 milhões de toneladas movimentadas no Porto de Santos. Isso só vai ser possível com esses investimentos, aumentando capacidade e aumentando também a eficiência do sistema logístico ferroviário na região de Santos. E aqui se inclui, obviamente, a ferradura, né? A questão, se falou aqui, várias pessoas dos colegas aqui falaram sobre os investimentos, mas tem uma questão que é fundamental também para isso, que é os desafios que nós temos da integração operacional, tá certo? Nós temos questões importantes a serem resolvidas nessa migração das ferrovias que chegam na ferradura até que essa carga chegue aos terminais. Então, temos enormes desafios operacionais aqui para fazer com que essa carga flua de forma mais eficiente e sendo capaz de atender a todo o Porto de Santos com a necessidade que ele precisa, né? Nós temos aí também já mencionado, né, que estamos no limite da capacidade do Porto de Santos. Se prevê um investimento na FIPS de 1,8 bilhões, isso nós estamos falando só de FIPS, né, de investimento, e isso, na minha visão, precisa ser resolvido muito rápido. Muito rápido, porque esse movimento cresce. Eu costumo dizer aqui para um, já disse para o Peninha, inclusive, que eu acho que essa movimentação ela chega muito mais rápido nesses números que estão previstos para 2040, muito mais rápido do que está previsto. Esse crescimento tem sido muito, muito grande. E tem outros dois pontos que eu gostaria de chamar a atenção aqui. A questão do STS 11, a questão do STS 53, que também está sendo discutido, né? Eles perdem provavelmente atratividade se a questão da ferrovia não for resolvida, né? Isso foi um tema também que falamos aqui recentemente com relação à ferrovia. Outros tipos de carga também que são 100% dependentes da ferrovia são os 2 terminais de celulose que estão sendo implantados ali também na região mais para a Ponta da Praia. Nós estamos falando ali de investimento perto de 900 milhões de reais, né, e uma movimentação de 5 milhões de toneladas, 100% baseada no modal ferroviário. Então, esses são os desafios, não são pequenos, né, e nós entendemos e vimos trabalhando com isso no apoio da FIPS, né, no apoio desse sistema eficiente de logística, né, e aqui volto a mencionar que esses desafios não são só de investimento. Os investimentos são importantes, mas nós temos desafios de integração operacional que são fundamentais para que a gente consiga a eficiência em todo esse sistema logístico da ferrovia para o Porto de Santos. Era isso que eu queria comentar. Muito obrigado. Muito obrigada, Ricardo Molitizas. Nós ouvimos aí a explanação do diretor executivo do Sindicato dos Operadores Portuários do Estado de São Paulo. E agora, na sequência, com a palavra, José Roberto Lourenço, gerente-geral de Relações Institucionais e outras ferrovias da MRS Logística. Muito bom dia. Ainda não estamos à tarde ainda, são 11h26. Muito bom dia, obrigada pela presença. O senhor tem 10 minutos para suas explanações. Bom dia, deputada. Quero agradecer aqui o convite para discutir um tema tão complexo e importante, principalmente com a comunidade portuária que está aqui bem representada. Pelo tempo que eu tenho, eu vou tentar dedicar a primeira parte já falando sobre a preocupação que vocês têm em relação à nossa malha na Baixada e à ferradura. E depois, na sequência, eu vou tentar ver se sobrar tempo para a gente falar um pouco da FIPS também, que acho que é o foco principal. Mas como a preocupação está grande, acho que vale a pena a gente pontuar alguns assuntos aqui da MRS. São 25 anos de concessão, desde 96.
são mais de 1.600 quilômetros que a gente opera, 180 milhões de toneladas transportadas por ano. Não temos nenhum trecho abandonado e a gente vem cumprindo o nosso contrato. Na Baixada Santista, nesse histórico de até agora, foi mais de 1 bi de investimento. Por exemplo, uma obra importante, a duplicação da margem direita, a colocação do terceiro trilho para tirar o trem do centro da cidade de Santos e abrir espaço para o VLT, só lembrando do histórico, né? E esses investimentos todos, que eu não vou discorrer, que não dá tempo, levaram a produção do porto da Baixada Santista de 5 milhões para 51 milhões. Então, os investimentos que a gente fez na nossa malha, e mais do que aconteceu dentro do porto, foram suficientes para 10 vezes mais a gente realizar e colocar a ferrovia, sim, o setor ferroviário como uma parte integrante do setor portuário. Na nossa malha, a gente não tem acidentes devido à via férrea na Baixada Santista há mais de 5 anos. Também elaboramos, né, para a gente ter uma pacificação ao longo desses anos todos de contatos com a Rumo, VLI, Portofer, COIs, contratos operacionais específicos, onde regulamos ali todas as condições comerciais que a gente vem praticando e também comerciais. Sempre isso sendo fiscalizado e regulado pela ANTT, é a Agência do Sistema Ferroviário Nacional, que presta esse bom serviço à nação e regula e fiscaliza o que acontece em cada ferrovia, inclusive na nossa malha, inclusive aí na Baixada Santista. Temos exemplos mais recentes de terminais de alta produtividade, que a gente, em conjunto com os terminais aqui fora do porto, a gente fez investimentos, né, tanto no Tiplan com a VLI, quanto na DPW agora. Terminais, sim, que vieram com pera ferroviária, alta produtividade, e que trouxeram um volume aqui de mais de 13 milhões realizados no ano passado, somado aos 38 do porto, chegamos ao número de 51 milhões. Aqui é importante, uma fala, vou pegar do Sérgio, do histórico da Portofer. O patamar mudou em relação à CODES, mas como é que foram os 25 anos da Portofer? Os primeiros 4 anos, antes do ano 2000, que o Sérgio citou, a gente teve ali a gestão da CODES. Depois, nesses anos, dos anos 2000 até 2021, nós tivemos mais 4 gestores, né? O começo com a Ferroban, depois a gente veio com a Brasil Ferrovias, a ALL e, ultimamente, a Rumo. Isso trouxe uma descontinuidade tremenda e que poderia, sim, permitir a gente estar num outro patamar de volumes realizados, não só nos 51 milhões. Essa descontinuidade de gestão provocou a descontinuidade também de investimentos, né, e de produtividade junto aos terminais portuários. Com isso, a gente perdeu lá dentro do porto capacidade. A mesma preocupação que o setor portuário está colocando aqui para fora do porto, eu tenho que mostrar para vocês a realidade que a preocupação maior é dentro do porto. E por isso que a gente vem encaminhando aí corretamente, através do governo, a formação da FIPS, já que a Portofer, ao longo do histórico, ela não cumpriu, melhorou em relação ao que era estatal, mas não cumpriu todo o dever. E isso é importante a gente colocar esse histórico para termos o aprendizado. Junto a isso, Eduardo Neri citou aqui um ponto importantíssimo, a regulação. Não pode ficar só na mão das concessionárias. E na regulação, quem regulou essa parte do porto? A ANTT, a ANTAC, não. A cooperação técnica, infelizmente, ela não foi efetiva. E, com isso, não trouxe os resultados esperados. Daí a discussão, a gente mergulhar nessa discussão, um ponto importantíssimo do Eduardo Neri, daqui para frente, para a gente olhar, regular e fiscalizar essa ferrovia com indicadores de desempenho, indicadores de investimentos, indicadores de produtividade, são importantíssimos serem regulados. Para o futuro, quando a gente vê os investimentos, e esse passivo todo que ficou para trás, aí bem colocado pelo Bruno Stupello, das realizações que a gente vem fazendo dentro da margem direita, a margem direita hoje está duplicada pela MRS e sinalizada. Ela tem capacidade ociosa.
o que a gente precisa de grande investimento agora na margem direita, tá? Que é onde está tendo os maiores investimentos do porto. Corrigir tudo isso que foi colocado pelo que está em andamento e que vai ser necessário, principalmente na margem direita dentro do porto, mas aqui fora é a formação desse retropátio para que a gente coloque os trens, principalmente do agrobusiness, os trens da Rumo de 2.400. Já começamos a praticar, desde fevereiro desse ano, o trem de 2.400 de forma precária ainda para a margem direita. Toda a margem direita hoje está capacitada para vagões com 130 toneladas. Estamos aguardando agora os investimentos que vêm em serra acima da Rumo para chegar também nessa capacidade, é importantíssimo. Esses investimentos estão acontecendo de forma rápida e ágil, como foi colocado por várias pessoas aqui, tá? Isso está acontecendo agora também. Vamos modernizar a sinalização da margem direita também, já partindo para o futuro. Aonde a gente vai ter o maior número de investimentos é para a margem esquerda, expansão de pátios, areais, Quilombo, Jurubatuba e também o retropátio da Prainha. Não temos um retropátio hoje para a margem esquerda, né? Mas para tudo isso acontecer, também temos que cuidar dos conflitos urbanos, igual o Porto mostrou. Por exemplo, está em andamento agora a realocação das famílias da Prainha. Importantíssimo a gente realocar essas famílias, dar uma condição social melhor para elas e, ao mesmo tempo, abrir espaço para que a gente faça lá o retropátio da Prainha. Também, com esse crescimento todo, a gente está cuidando da construção de um viaduto no município de Cubatão para atender a Vila dos Pescadores e a gente conseguir uma mobilidade urbana mais segura e melhor para aquela população que lá está, fechando uma passagem de nível. Também, na Baixada, aí em Santos, na entrada do porto, o projeto da drenagem, deputada, que foi pedida e que está contemplado no nosso contrato de renovação, nós vamos realizar as galerias embaixo das vias serra, aí no Valongo, para permitir esse escoamento de água, né, em conjunto com outros projetos que complementam essa drenagem da cidade de Santos. Tudo isso, né, mostra que esses investimentos vão garantir a capacidade necessária. A confusão, talvez, e preocupação veio recentemente no plano de negócios da MRS, foi feito em 2019. A Rumo renovou logo depois e mudou e adequou e partiu para esse trem de 2.400, como veio o PDZ o ano passado. Nós corremos lá e readequamos todos os investimentos que hoje estão em fase final de análise pela NTT e são condizentes com o novo PDZ do Porto e com todos os crescimentos das concessionárias. Tá? 3 pontos básicos que a gente levantou para o futuro, eu falei do investimento, né? Mas um ponto importante que é a integração não é só na Baixada da Ferradura. A gente tem que olhar o sistema ferroviário num todo. A serra acima é importantíssimo não trazermos o trem correto na Baixada, porque aí a gente já não tem o que fazer. Temos que olhar o todo. Aí na Baixada a gente tem um grande exemplo. A NOP do TCU, igual foi citada, ela é muito feliz. Ela diz que esse modelo que está aqui serve de base para todos os portos nacionais e serve de base para a gente buscar a integração agora da nossa malha ferradura do Sistema Ferroviário Nacional com a FIPES dentro do porto. Isso é importantíssimo. Temos uma base. Podemos melhorar muito essa governança toda operacional, com muito mais transparência, mais informações, mais automação. Tudo isso está sendo tratado dentro do contrato da MRS e vai se integrar junto ao porto. Tá? A parte de regulação, novamente, temos que ter uma regulação efetiva, não só aqui na malha ferroviária, para fora do porto, que a NTT faz e muito bem essa regulação e fiscalização, como dentro do porto, que a gente vai precisar também. Em termos de MRS, eu tratei os principais assuntos, tá? Mas eu acho que em relação à FIPES, né, a gente viu o Fábio Lavor colocando pontos importantíssimos, né, que traziam insegurança, por exemplo, do futuro concessionário do Porto de Santos, a gente desenhar, fazer todo esse modelo associativo com as ferrovias e depois passar para um futuro concessionário do Porto. Já isso foi bloqueado, isso é interessantíssimo, já nos garante entrar, mas a gente tem que olhar melhor essa parte toda da governança, Fábio. Eu sei que você está trabalhando com a equipe, mas a gente poderia debater, entrar um pouco mais em detalhe, eu sei que o tempo é curto aqui, né? Mas uma governança com essa parte
de política, tanto político quanto econômico, de uma forma bem isonômica, para que a gente não tenha concentração num grande grupo na hora de se discutir os investimentos do porto e a forma de gestão aí dentro do porto. Isso é importantíssimo. Essa garantia dos investimentos a gente tem que ter. Não adianta só fazer investimento de 2 bi se a gente não tem uma garantia de onde vem vindo essa carga, que concessionária está trazendo e como é que ela garante. Senão a gente vai gastar dinheiro errado, vai onerar o sistema ferroviário e o sistema aí não corresponde a essa expectativa que o porto tem tanto desejo, né? Essa parte de critério de rateio, aqueles 3%, por que onerar a ferrovia, né, dentro do porto? Assim, entre aspas, eu não vejo a rodovia sendo onerada. Será que temos que onerar esses 3%? Sei que os terminais de arrendamento já têm isso, né? Mas será que é necessário? Eu acho que pontos para serem discutidos, tá? A parte de investimentos, aprofundar mais os projetos, até para que a gente tenha uma estimativa correta em relação ao CAPEX, né? A gente viu ainda que os projetos ainda estão bem assim como indicativos, ainda a gente não tem um projeto executivo que é necessário num investimento de 2 bi. De uma forma rápida, eu já avancei aqui. Obrigado, deputada, pela oportunidade, mas a gente fica aqui à disposição. Muito obrigada, José Roberto Lourenço, que é gerente geral de Relações Institucionais da MRS Logística. O senhor tocou num assunto importante também. Logo no início do nosso mandato, nós fomos ao ministro Tarcísio, pedimos, foi um pleito da Prefeitura de Santos, a obra de drenagem ali sobre o Rio Lenheiros, para ser incluída nesse processo, nessa renovação do contrato da MRS. Temos o compromisso do ministro da inclusão dessa obra, avaliada em um pouco mais de 20 milhões de reais, e estamos acompanhando atentamente, porque sabemos da necessidade ali para contenção, diminuição das enchentes ali na entrada de Santos. Dando prosseguimento, chamo Guilherme Penin, diretor de Regulatório Institucional da Rumo Logística. Muito obrigada pela presença. 10 minutos para a sua fala. Bom dia a todos. Bom dia, deputada Rosana. Bom dia ao Ricardo Bonitz, ao Sérgio Aquino, ao Zé Roberto, ao Gesualdo, Eduardo Neri, aos 3 que estão juntos no Ministério, Fábio, Lavoro. Seu som está difícil de entender. Talvez seja seu microfone abafado do fone. Só um instante. Está falhando. Melhorou? Sim, tirando, acho que fica mais fácil. Obrigada. Tá bom. Vamos assim. Obrigado. Só estava concluindo aqui o bom dia pelo Fernando Biral, Fábio Lavoro e o Bruno Stupello, e também aos que estão nos acompanhando de casa. Se a senhora me permitir, deputada, vou fazer aqui um compartilhamento de uma rápida apresentação. Vocês estão enxergando? Sim. Sim. Isso, está ótimo. Então, sendo bastante objetivo, acho que muitas das coisas já foram ditas aqui pelos colegas, então vou passar rapidamente a apresentação. Vou falar um pouquinho do desenvolvimento da ferrovia nos anos recentes, né, e falar um pouquinho de futuro, né, o que a gente precisa fazer para superar os gargalos futuros que vêm aí pela frente. Então, iniciando pelos anos recentes, né, a gente vê que aí nos últimos 10 anos a ferrovia interna do Porto de Santos, ela evoluiu bastante, né? O Sérgio Aquino falou bastante disso, né? E é um fato que nos últimos 10 anos foram agregadas quase 20 milhões de toneladas ao sistema. É importante observar que se a gente pegar 2020, a gente vai ver que cerca de 80% desse volume foram movimentados pela Rumo, né? Então, a gente vê uma evolução importante dos investimentos sendo feitos dentro do Porto de Santos, mas também da movimentação do nosso grupo num esforço comercial grande de capturar cargas no interior e substituir o caminhão pela ferrovia. Como é que isso foi possibilitado? Tá? E aqui é um overview do que foi feito nesses últimos anos dentro do Porto de Santos, né? Isso foi possibilitado através de investimentos como a terceira linha do Paraná, o adensamento do Macuco, uma obra discutida ao longo de mais de uma década, com várias partes entre os terminais e a ferrovia, os investimentos no corredor de exportação, né, feitos em parceria com os terminais, mais de 20 versões de projetos executivos discutidos a 8 mãos entre Rumo, ADM, TES,
Terminal 39, mas também os vizinhos recentes da celulose, e aí eu já falo deles aqui, o STS-14, que estão neste momento em obras para implantar 2 terminais de celulose, também com toda uma remodelação do viário, 3 linhas exclusivas de acesso aos terminais de celulose, um trabalho em passagens em nível, né? Estamos nesse momento com a obra da passagem em nível da alfândega ali acontecendo, né? E com projetos futuros que foram também mencionados, acho que sobretudo o Ricardo Molitsas mencionou a necessidade da Pera de Outeirinhos. Então, um conjunto muito grande de obras, né? E eu estou falando só daquelas mais emblemáticas, mas poderia mencionar também todo o levante de via, troca de superestrutura, troca de milho dormente, etc., que foram feitos nesses últimos anos. Aqui uma fotinho só e um exemplo da terceira linha do Paquetá e do adensamento do Macuco e corredor de exportação. Só essas obras, elas adicionaram ao sistema ferroviário interno do Porto de Santos algo como 16 milhões de toneladas de capacidade. Muito em linha com aquilo que vem sendo requisitado pelos terminais, que estão fazendo, como foi bem dito, tanto pelo Ricardo como pelo Flávio Aquino, como pelo próprio governo, né, na fala do Fábio e do Bruno Stupello, um movimento muito coordenado com o programa de arrendamentos de terminais dentro do porto, tanto através de novos leilões, como através de prorrogações antecipadas de contratos de arrendamento. Como é que se vê isso em termos agregados, né? A gente vê uma evolução de uma média de 667 vagões dia sendo movimentados lá em 2016, para uma evolução para 1.000 vagões dia, mais ou menos, projetados para o ano que vem. E tudo isso com uma redução significativa, isso é a média, claro que tem uma variação por terminal, mas com uma redução de 26 horas por vagão de tempo de giro dentro do porto para algo em torno de 15 horas de tempo de giro por vagão dentro do porto. Então, você vê um aumento significativo de produtividade expressado pela redução do tempo de giro de vagão, combinado com o aumento do número de vagões movimentados na margem direita, em torno de 27%, 30%. Né? E uma projeção aí de que isso ainda se reduza um pouco mais no ano que vem, tanto no que se refere a tempo de permanência de vagão, como no que se refere ao aumento do número de vagões dia na margem direita. Né? Se a gente for observar uma projeção mais distante, lá para 2040, a gente projeta aí um aumento de mais de 50% no número de vagões dia na margem direita em relação ao número de 2022, que já é um número que representa quase o dobro daquilo que foi verificado em 2016. Então, aumento de produtividade combinado com aumento de movimentação. Isso é a realidade que se vê hoje na margem direita em função dos investimentos realizados nesses últimos anos dentro da FIPS. Por que isso? E aí o Zé Roberto falou, trouxe muito bem o histórico aí, recente de ALL, etc. E a gente vê o que aconteceu com os investimentos feitos na Portofer desde que a Rumo assumiu a concessão. Né? Essa é a curva, vocês veem que a inclinação mudou significativamente em relação aos anos anteriores. Então as coisas estão acontecendo, quem conhece Santos, quem vai a Santos, quem visita, vê isso a olhos vistos, a olho nu, é obra para tudo que é lado nas linhas férreas do Porto de Santos, para justamente cumprir a missão da Portofer, que é fazer com que a evolução das linhas férreas ela seja proporcional à evolução dos investimentos nos terminais, que, como o Ricardo Molitsas colocou muito bem, fizeram e vem fazendo muitos investimentos esse ano. Só na margem direita a gente calcula aí algo como 3 bilhões de reais de investimento nos terminais nos últimos anos. Você tem 400 milhões investidos pela ADM, outros 400 ou mais até pelo TES, você tem os 500 milhões que os terminais de celulose vão investir, tem mais uns 200 ou 300 do T39 e assim por diante, tem mais, acho que 600 milhões previstos no STS-11 e assim por diante. Quer dizer, o que a Rumo está fazendo, o que a Portofer está fazendo na margem direita do Porto de Santos é só compatibilizar a velocidade e necessidade de investimentos na linha férrea, aquilo que vem sendo feito pelos terminais no êxito do programa de arrendamentos empreendido pelo governo federal. E tudo isso combinado gerou esta conclusão aqui sobre o PDZ. Né? O PDZ do Porto previa para 2020 135 milhões de toneladas, o dado real foi 161 milhões de toneladas, né? Ou seja, a realidade superou aquilo que vinha sendo projetado, e se isso se repetir para a projeção 2040, nós temos muito a fazer, né? Muito a fazer,
E aí o modelo FIPS é um modelo que aperfeiçoa esses avanços recentes e permite que a gente chegue lá, permite que a gente chegue a 2040 com a capacidade que vem sendo projetada e imaginada pelo governo. E essa fotinha aí, obviamente, é do PDZ, do Instrumento de Planejamento Oficial do Governo Federal e da SPA. Avançando um pouquinho para o futuro, né? Então falei um pouquinho do passado, agora avançando para o futuro. Primeiro, deputada, salientar a importância do olhar dos parlamentares e da comunidade da Baixada, né? A senhora mesma apontou recentemente que temos que evitar um gargalo ferroviário no Porto de Santos, né? Muito bem apontado, muito bem salientado. É importante a gente jogar a luz para isso o tempo inteiro, e essa oportunidade que estamos aqui na CVT é uma ocasião extraordinária para fazermos isso, né? E aí, quais são as estratégias para a gente superar esse gargalo e evitar esse gargalo, deputado? Primeiro, de onde vem esse gargalo? Essa é a malha da Rumo, né? E aí eu peço um instante de licença para falar de uma coisa que não é eminentemente Santos, mas que está 100% conectada com a discussão de Santos, né? Essa daí é a malha ferroviária da Rumo com acesso a Santos, e a gente vê aqui em vermelho, né, a Ferrovia Norte-Sul, que foi licitada pelo governo federal num certame acontecido lá em março de 2019, portanto muito recente, né? O contrato foi assinado em julho de 2019, há 2 anos, né? E os terminais nesta ferrovia vêm sendo inaugurados um após outro, né? Inauguramos o terminal de São Simão em março agora de 2021, inauguramos em julho o terminal de Rio Verde. Quer dizer, mais volume que antes ia para outros portos ou que ia para Santos de caminhão começa a vir para Santos de trem. Isso é uma realidade concreta, né? E mais a renovação da Malha Paulista, que foi mencionada aí por vários de vocês, que é essa linha azul clara, que também traz mais volume para Santos. Então, a gente está projetando aí, nesses próximos anos, para a ferrovia, né, uma evolução aí de 50 para casa dos 90 milhões de toneladas ano. Então, o nosso desafio aqui, e aí quando eu digo nosso, é de todos nós que estão aqui, né, terminais representados aí pela FENOP, pelo SOPESP e pela BTP, como bem disse o Gesualdo, ferrovias representados aqui por mim e pelo Zé Roberto, pela Rumo e pela MRS, né, e o governo, né, o Ministério, SPA, ANTAC, todo o sistema de infraestrutura do governo federal. O nosso desafio é quase dobrar o volume ferroviário para Santos, né? E aí a gente tem a ferrovia que acaba sendo encontrando um gargalo ali na ferradura, em alguns aspectos que eu não vou me alongar, até porque o meu tempo já está chegando. Eu vou salientar aqui aspecto operacional, o físico, o financeiro e o aspecto de planejamento, e eu vou passar só o operacional para a gente poder ser rápido. Eu acho que a renovação da concessão da MRS, que por sinal somos favoráveis, né? A Rumo enxerga as renovações de forma geral como algo positivo, né? Fizemos a renovação da Malha Paulista e apoiamos a renovação da MRS como uma grande oportunidade para a gente solucionar os gargalos de acesso ao Porto de Santos, né? Eu acho que o grande valor, um dos grandes valores, além, evidentemente, de questões relacionadas a conflitos urbanos e etc., que o Zé Roberto apresentou muito bem, eu acho que o grande valor que a gente pode buscar nesse processo de renovação da MRS é justamente a solução dos gargalos de acesso ao Porto de Santos, em todos esses aspectos que estão mencionados nesse slide, né? E aí eu vou me até o operacional, né? A verdade é a seguinte: nós temos aqui uma zona de sombra no acesso ao Porto de Santos, que é justamente a ferradura. Por que eu digo zona de sombra? Porque a integração operacional ali, ela precisa ser aperfeiçoada. E aí eu vou mostrar para vocês o que acontece. A gente tem ali um fluxo que compreende 9 processos, tá? E aí, em função do tempo, eu não vou descrever um por um, mas são 9 processos, entre os quais, por exemplo, uma parada de todos os trens aqui no Perequê, que é esse primeiro pátio à esquerda, justamente onde ocorre o intercâmbio entre a Malha Paulista e o início da ferradura, né, em que, efetivamente, fisicamente, todos os trens são obrigados a parar para aguardar um novo licenciamento por parte de outro centro de controle operacional e enseja a alteração de prefixo do trem e, portanto, uma parada física e uma nova liberação de entrada
para essa ferrovia, que na verdade é a mesma linha e que poderia, a bem de aumentar o fluxo de trens e dar fluidez ao sistema, ser integrado em, por exemplo, um único centro operacional. A mesma coisa acontece na volta, enfim, você tem aí uma série de processos, e aí eu não vou até a todos, o cronômetro já está no zero, mas você tem uma série de processos aqui que deveriam e poderiam ser evitados se houvesse, de fato, uma atenção dedicada à superação desses gargalos no acesso ao Porto de Santos. Então, várias dessas etapas deveriam e poderiam, repito, ser otimizadas para que houvesse uma fluidez grande nos acessos ao Porto de Santos. E aí, já a guisa de conclusão, porque, mais uma vez, antes de entrar na conclusão, aqui é só um exemplo do impacto operacional da gente fazer essa parada na entrada da ferradura lá na Baixada. Então, no eixo horizontal é o tempo de espera de um trem na ferradura e no eixo vertical é o tempo de impacto sobre os trens serra acima. Então, basicamente, se um trem espera 10 minutos para entrar na ferradura na entrada da Baixada Santista, isso pode gerar um impacto de até 50 minutos em todos os trens serra acima, numa fila de trens até o Centro-Oeste, isso impacta toda a cadeia do agronegócio, impacta a celulose, impacta o fertilizante, impacta o líquido, enfim, todos os tipos de carga que são movimentados aí na região. Então, só a guisa de conclusão, a gente tem sempre que implantar uma gestão que vise a maximização da utilização das capacidades portuárias, com trens cada vez mais robustos, que é o que, de fato, atende com qualidade e excelência o usuário. E aí, finalmente, são pontos de atenção, e aqui eu não vou me alongar sobre eles, esse é o meu último slide, porque, novamente, meu tempo já acabou, mas só jogar a luz em pontos que devem ser endereçados nesse processo, repito, o qual nós apoiamos, de renovação da MRS. Primeiro, as obras têm que ser feitas com urgência na ferradura, para compatibilizar a capacidade, tanto com a capacidade das ferrovias do interior, quanto com os terminais, bem na linha que o Zé Roberto já comentou. O segundo, a prioridade tem que ser a redução do tempo de giro do vagão, e a operação tem que ser comandada pelos terminais, quer dizer, quem manda no porto é o associado lá do Ricardo Molitzas e do Gesualdo e do Sérgio Aquino. É o terminal que tem que comandar o porto e não o contrário, e sempre com o objetivo de reduzir o tempo de giro do vagão dentro do porto. Terceiro, os trens não podem parar na entrada do porto, gerando fila serra acima e onerando o produtor e toda a cadeia logística. Foi muito bem colocado, não me lembro por alguém. O sistema logístico ele é integrado, a gente tem que olhá-lo com foco no porto, mas pensar nele até os terminais lá de interior, no interior do Brasil, no Centro-Oeste, em Minas Gerais e assim por diante. Tem que haver uma integração operacional total com a FIPS. Total. Quinto, e aí acho que muito importante em relação às últimas falas, sobretudo a fala do Eduardo, que falou em regulação, etc. A ferradura é um ativo portuário. Então, a SPA, que é quem regula no final do dia, que é quem conhece do porto, a NTT e a ANTAC têm outras missões, a NTT tem a missão de regular a velocidade, segurança, autorizar obras, etc., nas ferrovias serra acima. A ANTAC tem o desafio da navegação, o desafio da modelagem. Quem conhece o porto metro a metro é a autoridade portuária, que é quem dimensiona novos arrendamentos, que é quem renova contratos, etc., e ela tem que ter jurisdição para planejar os novos aumentos de capacidade em todo o sistema ferroviário da Baixada. E, por fim, a questão tarifária. É importantíssimo compatibilizar aquilo que é custo, e o Zé Roberto colocou muito bem, tem aqueles 3% lá na FIPS, mas tem também um custo muito elevado na ferradura, que também não, em larguíssima medida onera todo o sistema logístico brasileiro com acesso a Santos, e que também tem que ter um olhar dedicado. É isso, pessoal, muito obrigado. Desculpa mais uma vez, deputado, eu ter avançado o meu tempo, e parabéns pela iniciativa, foi um prazer estar. Obrigada, Guilherme Penin, diretor de Regulatório Institucional da Rumo.
Agradeço a todos pelas explanações, ficou bem claro aqui nos debates que na reorganização da malha interna do Porto de Santos é preciso abrir mão do interesse individual em prol do interesse coletivo. É para o bem do nosso porto, do aumento da movimentação de cargas, do desenvolvimento regional, nacional. Então, agora eu vou abrir a palavra, nós já estamos na sessão do Congresso, começou a ordem do dia, eu vou abrir a palavra para alguém que queira fazer mais alguma pergunta direcionada à MRS, à Rumo, ou mesmo aos representantes do Ministério da Infraestrutura, Fábio Lavor. E, se não houver perguntas e nem questionamentos, a gente parte já para o encerramento dessa audiência. Deixar a palavra agora, acho que tem a mão levantada aí no nosso chat. Se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, está aberta aí para os questionamentos. Todos satisfeitos com as explanações? Mais ninguém, nenhuma pergunta? Então, vou partir para a parte final aqui da nossa audiência. Agradeço a todos pelos esclarecimentos. Mais uma vez me coloco à disposição como parlamentar, como presidente da Frente Parlamentar em Defesa do Porto de Santos. Desde o início do meu mandato, tenho abraçado as bandeiras do nosso porto, sem qualquer interesse. Eu acho que os senhores já atribuíram a mim essa credibilidade durante esses 2 anos e meio de mandato. Tenho agido sempre em defesa do porto, porque eu sei que um porto forte fortalece o Brasil. Torço para que haja entendimento, para que todos esses investimentos sejam colocados em prática. Como eu disse, eu vivenciei como jornalista uma era muito ruim do Porto de Santos por décadas e reconheço o trabalho que está sendo feito nesse governo em prol de uma administração técnica, uma administração transparente, uma administração eficiente. E grande parte desse trabalho eu atribuo ao ministro Tarcísio pelo desempenho que ele vem dando e a seriedade do trabalho. Na última sexta-feira, andou de trem, conheceu em loco a situação e, diante disso, eu também conclamo aos senhores, que os interesses individuais fiquem de lado em prol do interesse coletivo, que é equacionar todos esses gargalos que nós vimos aí, e que é preciso ser feito para que o Porto de Santos cumpra suas metas estabelecidas no PDZ. Agradeço a presença dos expositores, dos senhores e das senhoras que acompanharam também pelo E-Democracia, e encerro a presente audiência pública, antes convocando para uma reunião extraordinária deliberativa, que é virtual, que será feita amanhã, terça-feira, dia 28/9, às 10 horas, com a pauta que já foi divulgada pela internet. Essa é mais uma audiência, faremos outras, temos grandes preocupações, eu como deputada, com relação ao processo de desestatização do porto. Não sou contra privatizações, mas estou bem preocupada em saber qual é o consórcio, qual é a empresa e qual é o modelo que nós vamos adotar para o nosso Porto de Santos, e em defesa, como eu disse, de um porto forte, que gere emprego para a nossa região. Na última vez que eu estive num evento Porto e Mar, pedi ao ministro, e reitero aqui que o Fábio Lavor leve ao ministro esse meu pedido, para que a gente faça também convênios com as universidades da nossa região. Sabemos que a nossa mão de obra precisa ser qualificada, os empregos estão indo para São Paulo e a gente precisa valorizar a nossa mão de obra local, que tanto contribuiu, que não parou em nenhum momento na pandemia. Os nossos trabalhadores não pararam de trabalhar e são eles que sustentam o nosso cais, o nosso porto e ajudam a movimentar a nossa economia. Um grande abraço a todos vocês, uma excelente semana, muito produtiva. Agradeço e dou por encerrada essa audiência pública que discutiu a malha ferroviária interna do Porto de Santos. Agora são 12:02 e está encerrada essa audiência.